a melhor operadora de shoppings para capturar a mudança dos juros. Uma ação que se beneficia do recorde do Ibovespa, um fundo imobiliário com dividendos de até 9% e a principal Big Tech do ano. Dezembro chegou e a gente traz as oportunidades para este fim de ano. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as melhores recomendações de investimento todos os meses. Está no ar o Onde Investir em Dezembro. Chegamos ao último mês do ano e, para quem é investidor, 2025 termina com um clima surpreendentemente positivo. O Ibovespa renovou máximas históricas, impulsionado pelo apetite global ao risco e pela melhora no fluxo estrangeiro. Tivemos também um movimento importante na relação comercial. Os Estados Unidos retiraram tarifas de até 40% sobre produtos brasileiros, como carne e café. Um alívio para exportadores e um sinal de distensão depois de meses de tensão. Enquanto isso, Washington conseguiu encerrar o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Mas esse desfecho veio com um custo: a perda de indicadores importantes e o adiamento dos dados que seriam divulgados em novembro, agora empurrados para dezembro. Isso cria mais um desafio para o Federal Reserve, que novamente terá que decidir sobre juros sem ter o quadro completo. Novembro também trouxe seus ruídos, especialmente o temor de uma possível bolha de IA. Um debate que ganhou força após as correções das Big Techs. Por ora, o medo perdeu força depois do resultado robusto da Nvidia, que reforçou que ainda há demanda real e receita sólida dentro da tese de inteligência artificial. E aí chegamos à grande pergunta: com bolsas renovando máximas, Fed prestes a cortar juros e IA voltando ao centro do radar, vamos descobrir onde investir em dezembro? Vamos começar falando de ações brasileiras para se investir em dezembro com Larissa Quaresma. Lari, tudo bem? Tudo jóia. E você, Paulo? Um prazer estar aqui para falar sobre investimentos em ações brasileiras nesse ótimo momento, rally de fim de ano, hein? Exatamente, último mês do ano e justamente, surpreendentemente positivo quando a gente fala aqui de ações brasileiras e Ibovespa subindo mais de 30% no ano, mais de 5% só em novembro. Apesar de toda a volatilidade que a gente tem visto nesse cenário internacional. Comenta um pouquinho pra gente o que faz, as ações brasileiras estarem nesse bom momento agora. Tem vários fatores, acho que até aqui a gente viu fatores principalmente internacionais, externos ao Brasil, que favoreceram essa diversificação de recursos para fora dos Estados Unidos. Então foi um bom ano não só para a Bolsa Brasileira, como também para a Bolsa Mexicana, para a Bolsa Colombiana, para a Bolsa Chilena, toda subindo aí na ordem de 30% a 50% em dólar no ano, né? O Ibovespa sobe bem mais do que 30% em dólar, né? Esse é o valor em reais, mas a gente teve uma desvalorização cambial aí do dólar de 10% a 15%, então estamos muito bem junto com os demais emergentes. Daqui para frente, acho que a gente pode ter aí sim uma alta mais puxada por fatores domésticos, sendo o principal dele o mais de curto prazo, os juros. Então, em dezembro, acho que a gente já tem gatilhos relacionados a esse tema. Por falar em juros, teremos a última super quarta do ano com decisão de juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas entendo que essa decisão nos Estados Unidos ela seja muito importante nesse momento. Como é que a decisão por lá deve impactar as ações brasileiras? Até pensaria que a decisão local dessa vez vai ser mais relevante do que a decisão lá fora. Porque as decisões anteriores de juros do Banco Central vieram muito de manutenção e muito com aquele discurso que seguia duro, seguia alertando para a possibilidade de voltar a aumentar os juros, caso necessário. Dessa vez, a gente teve algumas falas, inclusive de diretores do Banco Central brasileiro, dizendo que um aumento de juros está fora do cenário base no curto prazo. Então, apesar dessa decisão ser de manutenção da Selic aqui no Brasil, provavelmente no dia 10 de dezembro, a gente pode ver a primeira mudança no discurso oficial da autoridade monetária. E essa mudança de discurso em si, isso já é um gatilho para as ações. Então, eu acho que é bem importante a decisão de juros local. Lá fora, a gente tem a curva de juros precificando aí 80% de probabilidade de ter mais um corte. Do meu lado, eu diria que
É uma bola dividida, não é tão certo assim, porque a gente teve até o momento 1/3 do comitê que decide os juros lá nos Estados Unidos se manifestando a favor do corte, o outro terço se manifestando a favor da manutenção e o outro terço não se manifestou ainda, né? Então são 12 votos, a gente tem aí 4 grupos de 4, então essa promete ser uma decisão, no mínimo, dividida. Independente disso, eu vejo um gatilho para as ações locais com a decisão de juro aqui no Brasil. Agora, falando de indicadores, a gente teve a paralisação lá nos Estados Unidos, a mais longa da história, mais de 40 dias, que a gente acabou perdendo alguns dados lá desses meses anteriores, mas também atrasando a divulgação de outros também. Isso, de alguma forma, claro, impacta lá nos Estados Unidos, de alguma forma influencia aqui no mercado brasileiro esse atraso dos indicadores por lá? Influencia na medida em que gera mais volatilidade para essa expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Então, a gente ficou aí 45 dias, bem dizer, sem a divulgação de dados oficiais, no escuro, sem saber se o mercado de trabalho estava enfraquecendo ou acelerando, se a inflação estava acelerando ou desacelerando, né? Então, fica muito difícil você prever os próximos passos da autoridade monetária. O que a gente tem sendo divulgado neste momento são os dados de setembro, então, assim, com um atraso de quase 2 meses, mas que ainda apontam para o mercado de trabalho que segue perdendo força, uma inflação que, ainda que siga alta, está desacelerando. Então, a gente começa a ver, né, um pouco mais de convicção de que haverá corte em dezembro, mas como eu falei, o apagão de dados é um dos fatores para gerar essa bola dividida. Então, eu acho que afeta na medida em que gera mais volatilidade para o custo de capital na principal economia do mundo. E com o Ibovespa nas máximas, a gente já quase batendo 160 mil pontos ali, principalmente da Bolsa Brasileira. Como que você enxerga essa última pernada que deu em novembro e se existe algum risco de alguma realização para dezembro ou se você está mais otimista para esse último mês de 2025? Olha, volatilidade sempre tem. Então, assim, risco de correção sempre tem. Eu acho que faz parte. Às vezes a correção pode durar um pregão, meio pregão, 3 pregões, 10 pregões, 40, isso a gente não sabe. Agora, eu estou particularmente construtiva porque tem gatilho em dezembro. Então, assim, só em termos de juros, que é um assunto que a gente comentou muito hoje já, a gente tem 2 gatilhos, um lá fora e outro aqui, né? A gente tem potenciais surpresas positivas do lado fiscal, que pode ser outro gatilho. Temporada de balanços a gente não tem, né? Porque agora as empresas estão fechando aí o último trimestre do ano, que vai ser divulgado só no começo do ano que vem. Mas eu vejo o gatilho e estou construtiva. Aliás, eu acho que assim, dentro da tese, da parte doméstica da tese de se investir em ações no Brasil, eu acho que o primeiro gatilho vai se materializar em dezembro. Até agora foi só exterior. Então, eu acho que essa mudança de discurso do Banco Central, abrindo a janela para cortar os juros já em janeiro, vai acontecer agora. Então, assim, eu estou bem construtiva, estou realmente otimista, assim, com a Bolsa Brasileira. Essa máxima histórica, eu acho que ela, na verdade, não é cara, né? Porque você olha o índice preço-lucro do Ibovespa sem Petrobras e Vale, 10 vezes e meia o lucro projetado para o ano que vem. A Bolsa Mexicana está quase 13 vezes, Bolsa Chilena 13 vezes. A média histórica do Brasil dos últimos 10 anos é 12. Então, assim, tem muito espaço para subir ainda, muito espaço. Não me preocupa, assim, essa questão do, nossa, tá comprando no topo, assim. Gente, se 10 vezes e meia lucro for no topo, meu Deus, né? A Bolsa Americana tá 23 vezes. Uhum. Então, ainda vejo bastante espaço para subir, estou bem construtiva. Estamos posicionados para a queda de juros, né? Inclusive, na carteira das ideias de dezembro, a gente buscou se posicionar nesse sentido. Então, eu acho que esse é o grande tema de dezembro, esse é o grande tema dessa virada de ano. E o grande tema sendo essa virada nos juros. O que você pode falar para a gente de ações mais indicadas, então, para esse último mês de 2025? A gente está fazendo uma mudança que é trocar Iguatemi por Multiplan. Iguatemi é uma posição muito antiga do Empíricos 10 Ideias, que apesar de ser uma carteira mensal, a gente não gira por girar, né? Então, Iguatemi é uma posição que a gente carrega há pelo menos um ano. E a gente decidiu trocar por Multiplan, aproveitando essa andada que Iguatemi deu, né? Sobe mais de 50% no ano. Porque Multiplan é um pouco mais alavancada e com isso, neste momento, conjunturalmente, com isso, mais sensível à queda de juros.
Então, Multiplan ficou um pouco para trás em relação às outras operadoras de shopping esse ano, sobe no ano, mas sobe bem menos que os pares, né? E a gente buscou colocar para capturar esse tema de juros. É claro que, além disso, a gente gosta também da operação, é a melhor operadora de shoppings quando a gente olha para os indicadores operacionais, indicadores de rentabilidade, de consistência operacional. Então, a gente aproveitou esse momento para aumentar ainda um pouquinho mais a sensibilidade a juros. E você sabia que pode investir diretamente na carteira das 10 ideias da Larissa Quaresma? Só clicar no link da descrição do nosso vídeo aqui, totalmente de graça. E agora, neste segundo bloco, vamos falar sobre as ações mais indicadas para dividendos em dezembro com Rui Hungria. Rui, tudo bem? Tudo bem, Paula. E aí, pessoal? Em novembro, tivemos vários anúncios das empresas em relação aos dividendos. Queria que você comentasse um pouco sobre esse maior anúncio, mas também o que a gente pode esperar para dezembro. Bom, na verdade, a gente viu uma combinação de fatores. Tivemos realmente aqui um grande volume de anúncios de dividendos, um pouco por conta de resultados ainda muito sólidos, né? O mercado tinha muito receio de que o terceiro trimestre pudesse ser bastante impactado pelos juros. E, na verdade, a gente continuou vendo aquelas empresas sólidas apresentando resultados sólidos como de costume, né? Várias delas, inclusive, que fazem parte frequente aqui da nossa carteira de dividendos, né? Então, boa parte das empresas que continuaram apresentando resultados sólidos aproveitaram para anunciar dividendos, um pouco por conta de resultados, mas também por conta da mudança da tributação de dividendos, né? Então, para antecipar e fugir, digamos assim, driblar essa maior tributação de dividendos, algumas empresas estão anunciando essa antecipação e isso também tem ajudado a concentrar um pouco mais de anúncios de dividendos agora nessa parte final do ano, né? Inclusive, a gente até foi ajudado aqui na nossa carteira no mês de novembro, principalmente Axia e Itaú anunciaram dividendos importantes, né? A Axia acabou saindo da nossa carteira nesse mês, mas Itaú continua, e isso acho que só mostra como o Itaú realmente é um case sólido, uma empresa sólida, e que independente das circunstâncias, juros altos, juros baixos, crescimento mais forte, mais baixo, eleições, é um papel que a gente continua firme aí, com expectativa de que continue remunerando bem os acionistas. Só em novembro o anúncio foi mais de 23 bilhões de dividendos, né? Então, acho que isso só comprova quão sólido é o banco e mostra por que a gente gosta tanto dele aqui na nossa carteira. Queria entrar um pouquinho mais no detalhe, porque, claro, né, a gigante Petrobras divulgou ali o plano de investimento, né, dali de 26 a 2030, mas o mercado parece não ter gostado muito no que veio em relação aos dividendos. Você teve essa mesma percepção? E aí a pergunta, Petrobras continua na carteira mesmo assim? Sim, Petrobras continua na carteira. A gente viu o plano estratégico na direção correta. O que tem acontecido? O petróleo tem caído. No plano anterior, a Petrobras apresentou ali, ou fez as contas com base num petróleo acima de $80 o barril. Hoje o petróleo está a $60 o barril. Então, ela teve que fazer esse ajuste. E aí, isso envolve cortar algumas coisas na carne. Então, ela apresentou cortes de gastos ali acima de 10 bilhões de dólares, apresentou redução de investimentos também. O CAPEX total caiu pouco, até só 2 bilhões, mas o CAPEX que ela realmente tem mais chances de ser realizado, né, que é a implementação, ele acabou sendo reduzido num nível maior, digamos assim, né? Então, mostra que talvez a gente realmente tenha uma redução maior de CAPEX do que aquele que é apresentado no CAPEX total, né? Talvez seja mais do que uma redução de 2 bilhões. A gente também viu o aumento da perspectiva de produção de petróleo, ali em cerca de 100 ou 200 mil barris nesses próximos 5 anos. Então, sim, é uma direção correta, digamos assim. Só que o que o mercado ficou um pouco mais preocupado é que a gente teve uma concentração maior de investimentos nesses próximos 2 anos. Então, 2026 e 2027, acabou que concentrou um pouco mais essa perspectiva de dividendos, e aí você tem, consequentemente, perspectiva de menos geração de caixa e também de dividendos.
ainda assim a gente entende que a Petrobras deve continuar ali com um yield próximo de 10%, né, um yield de 2 dígitos, que ainda é um yield bastante interessante se você comparar aqui com as outras ações brasileiras. E lembrando que a Petrobras também tem uma sensibilidade grande aqui com um possível cenário eleitoral que a gente venha ter no ano que vem. Então, é um papel que negocia com um yield interessante, múltiplos baratos, né? E apesar dessa preocupação aqui um pouco maior nesse CAPEX dos 2 próximos anos, ela ainda pode ser uma das beneficiadas aí, a depender desses próximos 12 meses aqui que vão ser importantes, né? A Bolsa Brasileira passa por um bom momento. Quais empresas que distribuem dividendos devem se beneficiar mais? De uma maneira geral, as empresas que acabam tendo maior sensibilidade aos juros, elas tendem a ter uma melhora maior de resultados e, com isso, geração de caixa e também pagamento de dividendos. No radar que a gente tem aqui de empresas que a gente cobre pensando em dividendos, né, diria que um dos grandes destaques aqui nesse nosso radar é a B3. B3 é a nossa bolsa, ela obviamente se beneficia de uma melhor atratividade da bolsa brasileira, então as pessoas começam a investir mais, fundos investem mais, investidor gringo também, o volume aumenta. A B3 ela tem conseguido apresentar resultados sólidos nos últimos anos, mesmo com a bolsa, digamos assim, meio xoxa, né? Porque ela tem diversificado muito o negócio, seja em criptomoeda, seja em renda fixa, vários outros segmentos, dados, venda de dados, plataformas. Então ela tem conseguido diversificar o negócio de uma maneira que ela não sofreu tanto com a baixa do mercado nos últimos anos. E, por outro lado, ela pode se beneficiar muito dessa melhora de mercado, porque ela já tem esses outros negócios diversificando aqui que já, de certa forma, não vão piorar, né, com a melhora da renda variável, e ela vai ter essa maior contribuição da renda variável aqui para o negócio como um todo. Então ela já é um negócio bastante gerador de caixa, e se a gente realmente tiver aqui diante de uma melhora da Bolsa Brasileira, de volume, né, volume mais forte, porque apesar dessa alta da Bolsa nesse ano, a gente não tem visto uma grande melhora de volume ainda, né? A gente não viu IPOs, por exemplo, pelo contrário, as empresas têm saído da Bolsa, né? Então o ambiente ainda pode melhorar muito e a B3, claro, ela tende a ser uma das grandes beneficiadas, né? E você conferiu algumas das recomendações para esse mês agora de dezembro na carteira de dividendos. Quer investir diretamente nessa carteira? Só clicar no link aí da descrição do nosso vídeo, totalmente de graça para você. Neste terceiro bloco, vamos falar sobre fundos imobiliários com Caio Araújo. Caio, tudo bem? Tudo jóia, Paulo, e você? Tudo jóia também. Vamos falar sobre dezembro, resgatando, claro, um pouco de novembro, que trouxe mais volatilidade para o mercado, e queria entender como isso impactou nos fundos imobiliários. Olha, Paulo, de fato tivemos um ambiente de volatilidade, como já é comum dos últimos meses, muito em função de 2 fatores principais, que eu entendo que sejam assuntos dominantes de mercado, e ambos envolvem juros, né? Lá fora, nós tivemos, apesar do final do shutdown, alguma ausência de dados envolvendo a economia americana, que trouxe um pouco mais de imprevisibilidade sobre esse ciclo de cortes de juros que já começou nos Estados Unidos. Falando de ciclo de cortes, aqui no Brasil também temos uma maior expectativa sobre o início do ciclo de cortes de juros, que estão em patamar muito restritivo, né, na casa de 15%. Então há uma ansiedade no mercado envolvendo esse ambiente mais favorável para negócios que viria em função de uma queda desse juro de 15%. Com o nível de preço mais controlado, a inflação sob controle de certa forma, o mercado começa a estimar um início do ciclo de cortes a partir de janeiro, e a intensidade desse nível de corte é o que há uma incógnita, né? Há uma imprevisibilidade a partir do próximo ano. Então, isso trouxe um pouco de volatilidade para o mercado, aliado a alguns fatores corporativos e empresariais, etc. Mas, enfim, esse foi o principal, aí a conjuntura principal. Ainda assim, entendo que, colocando na balança, a discussão é positiva. Então, os fundos imobiliários subiram ao longo de novembro, a 4ª alta consecutiva, pouco acima de 1% no período. Então, no final das contas, apesar aí de algumas oscilações, tivemos mais um mês favorável para os cotistas.
Quem também subiu foram os fundos de escritórios que estavam sofrendo um pouquinho nos meses anteriores. O que impulsionou esse segmento? Olhando para o desempenho setorial, Paulo, a gente teve algumas mudanças se comparado aos meses anteriores. Os fundos de escritórios, de fato, tinham ficado um pouco para trás na nossa percepção dos últimos 2 meses e houve um catch-up em novembro, né? Alguns investidores notaram essa oportunidade e montaram a posição ao longo do mês. Lembrando que os escritórios hoje têm uma parcela menor de representatividade na indústria, diante de um cenário desafiador nos últimos 5 anos. No entanto, a parcela operacional, né, os indicadores, especialmente na cidade de São Paulo, têm melhorado consecutivamente. E quando eu falo indicadores, eu digo uma vacância em queda e os preços dos aluguéis subindo gradativamente. Então isso culminou aí um pouco mais de otimismo envolvendo o setor, aliado, obviamente, à oportunidade de preço. Por outro lado, eu diria que teve outro setor que não foi tão bem neste mês, que foi o setor de crédito imobiliário. No crédito imobiliário, que ao inverso do escritório, né, ganhou muita participação no índice nos últimos anos, o crédito ficou um pouco para trás nesse mês, especialmente os fundos indexados à inflação. Nesse caso, a gente tem uma questão pontual envolvendo um recuo de rendimentos nessa categoria, dado que existe a correção monetária do crédito, e essa correção monetária é relacionada à inflação, é indexada à inflação, e dado que a inflação vem em nível mais controlado desde o início do semestre, os proventos caíram um pouquinho diante de uma menor correção monetária, e alguns investidores costumam sair de alguns papéis nesse meio tempo, aliado a uma eventual maior atratividade dos tijolos em um ambiente de queda de juros. Então houve essa pequena diferença aí na performance setorial, que entendo que seja pertinente para transmitir para os cotistas também. E essa diferença deve continuar nessa reta final do ano? Eu queria que você falasse também um pouquinho da principal recomendação para dezembro. Legal. Então, Paula, agora nessa reta final do ano a gente já começa a olhar para 2026, né? Então, esse ritmo de corte de juros, corte da Selic, entendo que continue sendo um tema muito dominante para quem está investindo agora. Obviamente, os fundos de tijolos tendem a capturar melhor esse tipo de movimento. Há um melhor desempenho dos negócios, a atividade econômica começa a respirar de certa forma, o fluxo de capital da renda fixa para a renda variável fica mais equilibrado, há uma revisão de valuation, eventuais fusões e aquisições começam a surgir. Então os fundos de tijolos costumam aí atravessar ou surfar esse movimento de queda de juros com maior atratividade. No entanto, eu não acho que seja também preto no branco, entendeu? Eu entendo que seja uma carteira balanceada, continue sendo um ponto muito favorável para quem investe em fundos imobiliários. Os próprios fundos de crédito à inflação, na minha percepção, são ativos interessantes para alocar nesse momento, dado esse recuo de novembro. Então a gente permanece na carteira com esses fundos, que hoje estão aí com uma carteira remunerando em torno de IPCA mais 8, IPCA mais 9, que entendo que seja uma taxa favorável por uma carteira diversificada de CRIs. Neste mês, a gente vai fazer uma troca nos nossos fundos de tijolos com a saída do Alianza, o ALSR11, que é um fundo que a gente teve um retorno de 2 dígitos desde a entrada, bem acima do IFIX. Continuamos gostando da carteira, mas entendemos que é hora de trocar para um outro fundo, que é o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI11. Neste caso, a gente vê também uma renda previsível, uma carteira de tijolos, né, tanto de lajes corporativas quanto de galpões logísticos, basicamente meio a meio, e aí a gente vê também uma previsibilidade interessante de aluguel, com boa parte dos contratos atípicos, uma possibilidade de reciclagem de carteira, como ele fez recentemente em um dos edifícios corporativos que soltou nesse último mês, e, consequentemente, dividendos interessantes na ordem de 8% a 9% para o ano que vem, aliado a um potencial de ganho de capital para o fundo. Então, todo esse cenário nos ofereceu uma entrada convidativa para o KNR11, e é a nossa recomendação para dezembro e também para 2026, né? E você conferiu a principal indicação para fundos imobiliários em dezembro. Mas saber que você pode investir diretamente na carteira do Caio? Só clicar no link da descrição do nosso vídeo totalmente de graça. Chegamos ao último bloco do Onde Investir em dezembro para falar sobre as ações internacionais com o Enzo Pacheco. Novembro trouxe de volta a volatilidade nos mercados globais, principalmente nos Estados Unidos. Enzo, o que causou toda essa volatilidade? Pois é, Paulo, a gente finalmente teve um mês com uma queda ali por volta de 5% nos principais índices americanos. Se a gente for lembrar, desde abril, ali no auge do tarifaço até outubro,
a tendência nos mercados internacionais foi extremamente positiva. E aí, né, a gente teve um final de outubro ainda bem positivo relacionado à temática de IA. Então, a gente teve o evento da NVIDIA que reforçou essa visão positiva para esse tema nos próximos anos. Mas na virada do mês, você teve uma preocupação também relacionada a essa temática de uma possível bolha. Então, você viu diversos ativos relacionados a esse tema tendo quedas de 10%, 15%, até 20%. Se a gente for lembrar, a Oracle, que até pouco tempo atrás foi tida como uma nova queridinha nessa temática, saiu dos seus $300 e chegou a bater $200. Então, muito foi questionado em relação a essa temática diante da sustentabilidade dos investimentos dessas empresas. Porque uma coisa é uma empresa ela ter a capacidade de você financiar esses investimentos com seus recursos próprios. Então, a gente está falando da Amazon, a gente está falando de um Google, de uma Microsoft, que já gera muita receita, já gera muito caixa. Ela vai poder utilizar parte desses recursos e fazer esses investimentos em IA. Ela pode até escolher, por uma questão de alocação de capital, emitir dívida no mercado. Então, a gente viu algumas empresas emitindo dívida e sendo altamente demandado pelos investidores. Outra coisa são as empresas menores, ou até empresas que já são consolidadas, mas não têm uma geração de caixa tão grande assim, como o caso da Oracle. Outro case que eu acho que é bem relacionado a isso é CoreWeave. Ela é uma empresa que ela oferece infraestrutura voltada para IA. Ela tem uma parceria com a NVIDIA já há muito tempo, só que é uma empresa que ainda gera pouco resultado. Tem uma receita baixa ainda comparado à necessidade de investimento que ela vai ter que fazer. Se essas empresas tiverem que vir a mercado para emitir dívida, aí os investidores vão começar a ficar preocupados, porque questionar, vou ter que emitir dívida, mas daqui a pouco vou ter que fazer novos investimentos, então vou ter que emitir mais dívida se eu não gerar a receita que a gente espera. Então, né, a gente teve essa preocupação. Mas aí eu acho que também, se a gente for olhar das últimas vezes, isso sempre também antecedeu um pouco a expectativa dos resultados da própria NVIDIA. Então, em novembro, a gente teve a divulgação do resultado da companhia, ela divulga sempre um pouco depois, né, das grandes empresas de tecnologia, e o resultado veio muito bom. Então, assim, o resultado desse trimestre veio acima das expectativas, e a expectativa para o próximo trimestre também veio 2 bilhões acima do que o mercado esperava. Então, veio bem acima do consenso de mercado. A gente viu uma reação positiva das ações, chegou a subir 6% no aftermarket da quarta-feira, quando a empresa anunciou seus resultados. Na quinta-feira, ela continuou com essa atuada positiva, então parecia que os investidores estavam voltando para essa temática, aproveitando aquelas quedas recentes em algum desses papéis. Mas no meio do caminho a gente teve o relatório de emprego do governo americano, finalmente, né, o relatório de emprego, depois da paralisação, que eu acho que acabou penando um pouco esses investidores nesse período. Justamente o que preocupa os investidores são esses dados de emprego, mas a gente viu uma virada nessa perspectiva de juros nos últimos dias, justamente com essa aposta de 0,25 ponto percentual para a próxima decisão do Federal Reserve. Qual a sua avaliação e também como é que isso deve impactar os mercados? A gente teve essa divulgação depois de 2 meses, sem nenhum dado oficial do governo americano. Esse dado era o dado de setembro. E a gente teve uma divulgação de um crescimento de 119 mil vagas, sendo que a expectativa era algo como 55, 60 mil, ou seja, quase o dobro. Então, quando a gente olha esse número, né, quando saiu a manchete, impressiona. Se você for olhar os outros dados, o desemprego teve uma leve alta, o aumento dos salários manteve-se ele perto de 4%, mas ainda ficou num patamar que o Fed considera saudável para a inflação. Mas eu acho que esse número principal da criação de postos meio que preocupou o mercado se a gente teria ou não um corte em dezembro. Então, como se falou, até a divulgação do resultado, a maioria do mercado apostava num corte de 0,25, saiu esse dado, essas apostas caíram pela metade, então se era 70% na quarta, passou a 40% na quinta. E aí na sexta-feira a gente teve a fala de um dos presidentes do Fed, né, o do Fed de Nova York, o John Williams, que trouxe de volta a expectativa de novos cortes. Ele, é importante a gente salientar, né? Ele é um cara que ele participa fixamente do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Então, todo ano você tem uma troca ali dos membros votantes, mas o responsável pelo Fed de Nova York, ele vota todo ano. Então, a partir do momento que ele se posicionou favorável a um novo corte, você já teve ali 3 votos favoráveis para um possível corte, na verdade 4, né? Se você for pegar o Stephen Miller, que foi indicado pelo Trump, o Christopher Waller e a Michelle Bowman, que já vem falando há algum tempo da necessidade de cortes, então você reduziu muito a necessidade de novos votos para você ter uma maioria e você de fato ter esse corte em dezembro. Né? Você já tem 4 votos,
comitê são 12 pessoas, se você tiver 7, você tem esse corte de 0,25. Então, acho que os investidores preferiram focar nisso. E aí, nesse finalzinho de novembro, a gente viu essa retomada desses papéis que estavam muito amassados, principalmente esses ligados à inteligência artificial. Os investidores aproveitaram para fazer compras, né? E esse período de final de ano também, normalmente, é um período positivo para os mercados internacionais. A gente pode até falar depois aqui um pouco mais do porquê, mas... então, assim, eu acho que o mês ele foi meio que esse entrameado, né? Tanto dessa parte micro de IA e como essas preocupações e depois alívios em relação ao macro foram moldando com o passar do tempo. E podemos esperar um rally de Natal? Tem esse tema, todo ano a gente fala, né? O Santa Claus Rally, essa expectativa de uma alta nos mercados internacionais em dezembro. Historicamente, os meses de novembro e dezembro são positivos para os mercados internacionais, ainda mais quando você já vê o índice tendo uma valorização que ela teve até outubro. Então, a gente está falando do S&P se valorizando mais de 10%, a tendência é que nos últimos 2 meses o mercado também termine positivo. Novembro a gente deve terminar ali perto do 0 a 0, o Nasdaq com uma leve queda, mas você tem essa expectativa de um dezembro positivo, né? Historicamente, se você for pegar os últimos anos, dezembro você terminou com ganhos nos mercados internacionais. Obviamente, pode ter um ou outro ano que você teve uma queda. Se você for pegar ali no final de 2018, quando você teve um aperto monetário do Fed, antes da pandemia, inclusive, você teve uma queda muito forte. Mas aí eu estou falando de um ano, sei lá, dos últimos 10, se você for pegar, não me parece que seja essa tendência para esse mês de dezembro. E um outro fator que eu acho que é importante da gente pensar para dezembro agora, e é uma questão bem técnica do mercado americano, é a questão de reconhecimento de prejuízos para você ter que pagar seus impostos. Lá fora eles chamam de tax loss harvesting, como se você estivesse colhendo as suas perdas ao longo do ano para você pagar menos imposto. Então, todas aquelas ações que tiverem no negativo ou com uma perspectiva de recuperação baixa no curto prazo, a gente imagina que vai ser uma fonte vendedora dos investidores. E aquelas que tiveram um período positivo, a gente vai ter uma tendência ainda positiva para o final do ano. Então, quando a gente fala da nossa carteira de BDR para o mês de dezembro, a gente pensou exatamente nessa dinâmica. Quais papéis a gente vê uma possibilidade de venda por parte dos investidores para reconhecer um prejuízo e abater do seu lucro e pagar menos imposto, e quais podem ser alvo aí de novas compras ou pelo menos uma estabilidade ao longo de dezembro. E baseado nesse cenário, como que você montou sua carteira de ações internacionais para dezembro? A gente aumentou a nossa exposição aos nomes de tecnologia, aproveitando essa queda recente. Quando você olha a composição da carteira, até está metade a metade, então 50% tecnologia, 50% de players tradicionais. E eu acho que o principal case para dezembro, que eu acho que vale a pena comentar, é a inclusão das ações da Alphabet. Alguns investidores podem até se questionar se é o momento exato de comprar, né, dado que é a principal Big Tech do ano. Isso não foi o que aconteceu ao longo de 2025. Se for pensar, até metade do ano, a Alphabet era uma das Big Techs de pior resultado. Tinha ainda uma dúvida relacionada ao impacto do ChatGPT no negócio de busca. Tinha também uma questão ainda importante do Departamento de Justiça americano, se teria que vender ou não o navegador o Chrome, né? Que possivelmente a empresa estaria monopolizando esse mercado, mas saiu a notícia que não seria necessário. Então, logo depois dessa notícia do DOJ, você viu vários anúncios por parte da Alphabet nessa temática de inteligência artificial e os resultados corroborando esse bom momento da empresa nesse campo. Então, as ações mais do que se multiplicaram desde a mínima do ano, ali por volta de abril, maio. Nesse passado recente, se você for pegar ali final de setembro, comecinho de outubro, você vê uma bifurcação dos players relacionados à Alphabet, dos players relacionados à NVIDIA, porque talvez os investidores estejam falando que a Alphabet vai se tornar um competidor importante em relação à NVIDIA. Muitos devem ter visto aí o anúncio de que a Meta estaria assinando um acordo para utilizar as TPUs e não as GPUs. Eu não acho que seja algo excludente. A Meta vai precisar ainda de GPU, mas pode utilizar as TPUs, depende muito da tarefa do que a empresa está buscando. Mas a Alphabet se mostrou agora, de fato, um player importante nesse segmento da inteligência artificial. Então, mesmo com essa alta recente, e aí pensando, né, como o papel ele está num patamar muito acima do que ele ficou ao longo de 2025, eu não vejo, mesmo com essa alta recente, uma pressão vendedora relacionada a essa questão dos impostos. Tá? Eu acho que se tiver que fazer alguma coisa, os investidores vão preferir comprar essa ação para talvez até quando for mostrar lá para o seu cotista, para o
pro cliente falando assim, na minha carteira tem Alphabet, olha só, a gente navegou, durante o ano a gente conseguiu pegar parte dessa alta. Então, assim, eu acho que é uma empresa que, até para 2026, eu tenho uma visão positiva para o case de Alphabet. Acho que vai ser uma das principais Big Techs, mas para dezembro especificamente, eu acho que é um vetor importante para a nossa carteira de BDR. E assim a gente termina 2025 com os destaques e oportunidades que fizeram a diferença na sua carteira. Ao longo do ano, trouxemos todos os meses as melhores recomendações, seja nas ações brasileiras, nos dividendos, nos fundos imobiliários, na diversificação internacional, no mercado das criptomoedas. E já se prepare, teremos nosso evento especial de começo de ano para trazer todas as perspectivas para 2026. Será uma semana repleta de painéis exclusivos com os grandes nomes do mercado financeiro. Gostou do nosso programa? Curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos. Excelente fim de ano e nos vemos no Onde Investir em 2026. Espero você!